Senhor Jesus. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós oraremos ao Senhor neste momento. Colocaremos o nosso coração, a nossa vida rendida aos pés do Senhor. Pai, nós nos apresentamos ao Senhor nessa noite, apresentamos os nossos corações, apresentamos a nossa vida, o nosso coração, as nossas vidas, e queremos clamar para que o Senhor possa derramar da sua presença sobre nós, Jesus. Toca os nossos corações, toca as nossas vidas, para que possamos, nesses momentos, sermos ministrados pela sua glória e pela sua graça, Senhor. E eu quero clamar em nome de Jesus que os nossos corações possam estar prostrados e rendidos aos teus pés, Jesus. Que nós possamos apresentar ao Senhor nossas vidas e um culto, Pai, que agrade ao Senhor, Jesus. Que não seja nós, que não sejam os nossos atributos a serem louvados, mas que seja a grandeza do Senhor, a Deus. Que possamos em todo momento sermos ministrados pela presença do Senhor que está em nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te engrandecemos, Senhor, e queremos clamar, toca-nos com a sua presença, Senhor. Quero te convidar a declarar isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Se quiser, se coloque de pé e vamos declarar por gerações. Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, eles se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, nosso Deus, Ele é o Senhor. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, declaramos. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Declaramos isso, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Fizemos isso mais uma vez, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, o nosso Deus é grande. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Um dia fala outro dia, e uma noite revela outra noite, sem discursos nem palavra. Não se ouve uma única voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e vai e faz o seu tracejo até a outra. Nada escapa o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos e de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Amém e amém. Quando nós nos colocamos para celebrar ao Senhor, quando nós colocamos neste ambiente para declarar a grandeza de Deus, a soberania do nosso Senhor, nós estamos dizendo que nos encontramos mediante ao Criador de todas as coisas, e que ainda assim, por graça, por tamanha graça, temos a oportunidade de sermos chamados de teus filhos, amados do Senhor, e nós temos tamanha alegria em podermos viver isso. E eu quero te convidar neste momento a celebrar isso, e a continuar louvando e adorando ao Senhor, celebrando essa graça, celebrando essa vida. E você também pode celebrar e compartilhar dos seus recursos por meio do dízimo, da oferta,
E como nós sempre dizemos, dízimo e oferta não é um ambiente de pesar, de dor, de dificuldade, mas um ambiente de nós, de forma generosa, com o nosso coração alegre, como Paulo diz, nós compartilhamos de um pouco daquilo que recebemos também do Senhor. Então você também tem essa oportunidade, enquanto celebramos ao Senhor, enquanto declaramos sobre a tremenda graça do Senhor, você também pode, nesse momento, compartilhar dos seus recursos, seu dízimo, sua oferta, e continuar celebrando ao Senhor, amém? Vamos juntos então celebrar ao Senhor por isso? Que essa seja a nossa declaração ao Senhor, dizendo: tremenda graça do nosso Deus. Dizemos: que quebre o jugo. Jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Se você quiser celebrar com suas palmas, declare: treme a terra, o povo ao santo, eu admiro, desejo tanto. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Yes. Traz a ordem, declaramos. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei dos Reis dos Reis. Justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar. Levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou,
Jesus eu canto pelo que fez por mim. Jesus cantamos, dizemos isso. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Nós cantamos ao Senhor e celebramos a Ele, porque Ele também, aquele que derramou a sua graça sobre nós, Ele é castelo forte sobre as nossas vidas. Podemos declarar isso, podemos celebrar ao Senhor dizendo que Ele é castelo forte sobre nós. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, Com seu poder, com seu poder defende os seus. Em todo trânsito agudo, força, fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebelde. Igual não há na terra. mas nós sabemos que a nossa força não pode fazer nada. A força Nem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz. Em seu Filho escolhido, sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e cego próprio triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sabemos que Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza
Cristo por defesa. Se temos de perder famílias em prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. E Ele é o nosso castelo. Castelo forte é o nosso Deus. 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 E esse Deus que nos convida para vivermos isso, também nos convida para sermos abraçados por esse Pai. Mas muitas vezes nós nos ensoberbecemos quando na nossa relação com o nosso Senhor. E nós precisamos novamente aprender a sermos crianças, nos rendermos ao Senhor, à soberania do nosso Deus e clamarmos pela sua graça em nós. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Esse seja o nosso desejo. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Sabemos, não Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. dizemos no início, Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Esse braço de amor do nosso Deus que nos aconchega, que nos leva para vivermos a sua graça em todos os momentos. Só é possível pela grandeza do nosso Senhor. Pai, nós reconhecemos que nós não podemos entregar nada ao Senhor que o Senhor já não tenha, como diz a sua própria palavra, Jesus. Mas nós rendemos os nossos corações, as nossas vidas. Queremos clamar, Deus, abraça-nos com o teu amor, com a sua graça, com a sua grandeza, com a sua soberania, Pai. Abraça as nossas crises, as nossas dificuldades. Lava-nos com o teu Espírito Santo, Pai. Que ao encontrarmos com a grandeza do Senhor, nós só podemos estar rendidos e prostrados a Ti. Clamamos para que a Tua graça, para que a Tua presença possa ser ministrada a nós, Pai. Clamando para que a Tua vida, o Teu poder seja ministrado nos nossos corações. Clamamos, Deus, derrama mesmo da sua graça de forma abundante sobre nós, Pai. Queremos clamar que os nossos corações não saiam desse ambiente da mesma forma, mas saiam transformados pelo teu Espírito Santo. Que o teu toque, que a tua presença possa nos renovar, possa nos fazer viver cada vez mais para a glória do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor que nós oramos a Ti, Deus, e rendemos os nossos corações. Amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão. Amém, queridos. Graça e a paz àqueles que nos visitam, seja aqui, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa abençoar também aqueles que estão no online, que os nossos corações possam ser em todo tempo impactados pelo Senhor Jesus. Eu quero convidar desde já as nossas crianças, junto com a tia Mirna, elas irão para o espaço delas, todo preparado. A cara sorrindo, Gustavo. Já acordou já. Gustavo está com a carinha para baixo porque ele tomou bronca, viu, gente? Eu estava só daqui olhando, ele tomando bronca lá da tia Amanda, né? Mas que Deus possa abençoar. Se você puder, estenda suas mãos. Pai, nós queremos amar em nome de Jesus.
Que a sua graça, o seu poder possa de forma especial, Jesus, ministrar na vida dessas crianças, que os seus corações, as suas vidas possam estar cada vez abertas a Ti. E nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai. Nos ensina verdadeiramente a sermos tão sinceras, tão atentas, tão disponíveis a aprender como elas são, Pai. E que em nome de Jesus a Mirna possa ser um canal de bênção do Senhor na vida delas, desde que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos. Que bênção. E nós que estamos aqui, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo, o Salmo de número 103. Salmo de número 103. Então, Salmo de número 103. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém e amém. Se você puder, feche mais uma vez seus olhos, nós oraremos mais uma vez ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Como é bom podermos ter a sua palavra sendo derramada a nós, Jesus. Mas nós queremos clamar em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra possa nessa noite impactar aos nossos corações, de que ao sermos confrontados, apacentados, cuidados, ministrados por meio do teu Espírito Santo, nós queremos clamar em nome de Jesus, que as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento esteja em todo o tempo prostrado e rendido aos teus pés, Jesus. Eis que nós clamamos ao Senhor, eis que exala o nosso desejo nessa noite, sermos ministrados pelo Senhor, estarmos numa atitude de completo despertamento e derramamento perante a tua palavra. Eis que nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então nós, se você lembrar, na semana passada, nós falamos um pouco sobre algumas emoções, que são emoções destrutivas, que nos impedem de acessarmos alguns ambientes, ou que nos paralisam, em alguns aspectos da nossa vida. E na semana passada, eu falei aqui especificamente sobre a amargura. Se você não estava ou quer depois revisitar, você pode também revisitar o que falamos na semana passada em relação a isso. Mas nós falamos sobre como a amargura, muitas vezes sendo um pecado que nós justificamos com facilidade, e até mesmo nos amarguramos com o próprio Deus, dizendo: Deus, por que eu fui passar por isso?
sou tão bonzinho, eu vivo na tua casa, eu sou servo do Senhor, e ainda assim passei por essa dificuldade. Mas nós olhamos também como a amargura tem o poder de nos colocar num ciclo vicioso, onde nós, por estarmos amargurados, geramos um sentimento de ira, geramos um sentimento de ódio e, em última análise, geramos um sentimento de vingança no nosso coração. E o como a amargura, mesmo de forma sutil, nos impede de termos acesso ao Senhor. Que a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que estamos amargurados, como diz o texto de Hebreus, e não tratamos, nós estamos perturbados e estamos em pecados. Hebreus 13, que foi o texto que nós lemos semana passada, escrevia sobre isso. E todo pecado tem o potencial de nos afastar de Deus. E todas as vezes que nós não perdoamos ou que estamos em pecado, nós nos distanciamos daquele que é Senhor e é santo. E Hebreus 13, se você lembrar do texto da semana passada, começa dizendo, olha, percebe-se bem que Deus é santo. Hebreus 12, 13, diz, olha, o Senhor Deus, Ele é santo, e ninguém que não é santo verá ao Senhor. Por isso o texto diz, livre-se, ou cuide, para que o seu coração não viva em amargura, não tenha nenhuma raiz de amargura, para que você não caia em perturbação, ou para que você não seja perturbado por isso dia e de noite. Então, quando nós olhamos para esses textos, nós pensamos sobre uma das características e uma das emoções que muitas vezes paralisam os cristãos, porque nós muitas vezes justificamos a amargura em diversas coisas. Estamos amargurados por o nosso irmão que fez alguma coisa, às vezes nós sofremos algumas questões, às vezes pessoas fazem coisas conosco injustas e que nós muitas vezes geramos esse sentimento e essa raiz de amargura. Mas teve algo que nós aprendemos na semana passada, que mesmo que o sentimento da amargura seja gerado no nosso coração, nós não podemos, sobre aspecto nenhum, deixar que ele brote no nosso coração. E essa é uma incumbência nossa, porque se deixarmos que isso brote, eu não sei se você já teve a experiência de tentar arrancar uma erva daninha do seu terreno, ou de algum vaso, de qualquer lugar. Quando você tira ela, e ainda ela é uma raiz minúscula, pequena, você tira às vezes com um simples puxar. Mas agora tenta tirar uma raiz já grande, solidificada, cheia de raízes do seu coração. O quanto dói, o quanto é difícil tirar uma raiz dessa do nosso coração. Por isso nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo, que foi o que falamos na semana passada. Precisamos aprender a nos render, pedir perdão ao Senhor e clamarmos pela sua graça em todo o tempo. Mas hoje eu quero continuar falando e nesse segundo momento eu quero falar sobre uma outra emoção que prejudica de igual ou de maior modo o nosso coração. E o tema da nossa pregação de hoje é vencendo a rejeição, ou sendo curados da rejeição. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos enxergar que todo ser humano tem as suas necessidades básicas como ser humano. Então, se você alguma vez não percebeu ou não fez uma análise mesmo, todo ser humano tem três necessidades, ou necessidades em três áreas que são básicas. Primeiro, espiritual. Todo ser humano tem um vazio espiritual e existem inúmeras religiões, e a religião, ela é gerada, se nós olharmos para o nosso mundo, a religião, ela é gerada por um anseio. Todas as religiões buscam satisfazer o anseio ou o vazio que temos no nosso coração de uma real intimidade com Deus, que no Éden perdemos e que agora só temos por meio de Cristo. Então, todo ser humano, existe dentro de si um vazio que nada pode completar. Eu não sei se você se você percebe as pessoas do mundo. Cada vez mais pessoas tentam satisfazer um desejo no seu coração, que ao olharmos para isso, nós temos a convicção, por sermos cristãos, que o vazio no ser humano, que as pessoas tentam preencher, é a falta
de Jesus. Eu gosto até eu sempre brinco com o pessoal aqui da igreja, nas nossas falas, ou nas nossas conversas, é que existem pessoas que são boazinhas, que nós falamos, olha, essa pessoa é tão boazinha, só falta Jesus. Mas quando nós olhamos para essa identidade, se faltar Jesus, falta completamente tudo para a vida do ser humano, porque não existe nada que preencha o vazio existencial do ser humano, ou não existe nada que possa preencher o vazio espiritual do ser humano. Mas também, numa segunda análise, o ser humano, ele tem carências ou necessidades na área emocional. Por muito tempo, os cristãos negligenciaram as suas emoções e colocavam na conta do diabo quando alguém passava por alguma necessidade, quando alguém passava por sentimentos depressivos, por algum sentimento de ansiedade ou por alguma emoção em algum tipo de disfunção. E nós jogávamos na conta do diabo e falávamos, você precisa de oração. E muitas vezes o que nós precisávamos era de cuidados emocionais, de cuidarmos das nossas emoções, de cuidarmos do nosso estilo e das nossas vidas. E quando nós olhamos para isso, todo ser humano ele precisa ser bem cuidado na área das suas respeito, ele precisa na área emocional ter um respeito, ser valorizado, ter afeto, ter acolhimento, ter pertencimento. E as nossas emoções muitas vezes são desfundidas, ou tem alguma disfunção, porque nós cuidamos de tudo, do mundo inteiro, mas nós não conseguimos parar para cuidar daquilo que somos no nosso interior. Os meus mentores, o pastor Paulo Pontes, ele constantemente, nós nos reuníamos para as conversas, e ele falava algo que era muito interessante, ele dizia, Vinícius, uma das primeiras perguntas que ele fazia, Vinícius, como está o seu tempo com Deus? Como está o seu tempo de oração, de leitura da palavra, o seu tempo de jejum, como estão os seus momentos, que Deus tem falado com você nesses momentos? Mas a segunda pergunta dele era, Vinícius, como estão as suas emoções? Como você tem cuidado das suas emoções? Como você tem separado um tempo para cuidar em fazer aquilo que você gosta? O que você tem feito? E aí eu enumerava algumas coisas, falava, olha, hoje eu estou com tal emoção, hoje eu não estou cuidando disso. E aí a Amanda, quando nós fomos casar, nós separamos alguns horários na nossa agenda, nós temos uma agenda ideal do casal. A Amanda, quem não sabe, é a minha esposa, e nós separamos o que gostaríamos e que era essencial para nós. Então, tem um dia na semana, e faz parte do nosso combinado, de que um dia na semana ela faz o que ela quiser, ela vai no salão, ela vai na praça tomar um sorvete, fazer o que ela quiser, e eu vou para o meu futebol, que eu gosto de jogar meu futebol pelo menos um dia na semana. E é um dia cravado, então pode acontecer, e a gente pode às vezes não ter, ou faltar aquele dia, mas nós evitamos ao máximo marcarmos compromisso no dia do nosso lazer pessoal. A gente tem o nosso tempo como casal, a gente tem os nossos tempos de alinharmos o coração, a gente temos diversas questões nossas, mas nós temos também um momento para cuidarmos de fazer daquilo que nós gostamos. E aí no meu caso é jogar o meu futebol, porque nós aprendemos algo muito cedo, quando eu não jogo futebol, quando eu não tenho um momento para espairecer, os dilemas ou a chance de, por qualquer faísca, discutirmos é muito grande. Porque como todo ser humano, se nós não tivermos ambientes, lugares para cuidarmos das nossas emoções, para cuidarmos dos ambientes onde nos fazemos nos extravasar, nós não conseguimos acessar ou ter uma vida plena. Mas também como ser humano nós temos necessidades físicas. E aí as nossas necessidades físicas podem ser a segurança de um lar ou de uma família, nas quais nossas necessidades físicas são satisfeitas. E a Bíblia, ela é muito interessante porque ela destaca sobre esses três pilares em diversos textos que nós passamos, ou diversos textos que nós não percebemos. O ser humano, ele tem a necessidade de cuidar do seu espírito. E, meu irmão, se você não cuidar do seu espírito, não há nada que você possa fazer para satisfazer o desejo ou o vazio que será gerado no teu coração. Ao mesmo modo, se você não cuidar das suas emoções, o seu espiritual e o seu físico pode estar ok, mas você será suscetível a ter alguma disfunção na área emocional. E se você não cuidar do seu físico, você também será mais suscetível a ter diversas coisas.
Nós, como seres humanos, muitas vezes não falávamos sobre isso. Eu sou zoado até hoje no meio dos pastores da igreja metodista, porque tinha-se uma fama de que pastor, quando casava, ou pastor, quando entrava no ministério, virava barrigudo, engordava muito, que os irmãos, e até hoje eles fazem umas coisas deliciosas, chamam a gente para comer, a gente toma 2, 3 cafés no dia, mas a gente precisa aprender a ter estratégia. Por quê, meus irmãos? Porque existem hoje, e a quinta região, a nossa igreja metodista tem que cuidar disso, existem pastores com 50 anos de idade que têm morrido de infarto. Existem pastores com menos do que isso, têm passado por dificuldades. Semana passada tivemos um pastor da terceira região, pastor Cal, que com uns 47 anos de idade estava brincando com o filho Nicolas dele, na praça, jogando uma bola com o filho, ele e o filho sozinho, teve um infarto e faleceu. 47 anos de idade. E nós, muitas vezes, não lidamos com o nosso lado físico. Nós não lidamos com as nossas emoções, nós não lidamos com o nosso lado espiritual, e muitas vezes jogamos para a conta do diabo as crises que são decorrentes da nossa própria irresponsabilidade, ou da nossa própria falta de gestão. Mas ao olharmos para tudo isso, nós percebemos que o ser humano ele tem uma necessidade de aceitação. Cada vez mais, o mundo gera em nós exigências para sermos aceitos. E aí, você pode olhar no nosso mundo hoje em dia, que pessoas muitas vezes, se não tem uma beleza X ou uma beleza Y, ela é jogada de lado, ou ela tem uma crise na sua aceitação, ou se pessoas não têm uma condição financeira ideal, elas podem ser jogadas, ou taxadas, ou menosprezadas em alguns ambientes, ou se ela não tem um status que a elege. E a gente vê a nossa internet, a onda de cancelamento, que tem gerado também pessoas à destruição moral, à destruição ética, pessoas a ser levadas à beira do suicídio, porque o seu status foi onerado, ou o seu status, a sua aceitação pelo mundo foi deixada de lado, ou talvez pela sua escolaridade, ou talvez pela sua capacidade, pessoas que se julgam por aquilo que podem, ou que acham que podem fazer. E muita gente vive mediante a essas pressões do mundo. E muitos cristãos são levados ou são jogados nessas mesmas pressões e vivem num ciclo de rejeição. E esse é um plano maligno que ele faz de forma muito sábia. O diabo constantemente usa desses grandes ambientes, dessas grandes exigências do mundo, para colocar o ser humano num ambiente de distorção. Então nós que somos chamados de filhos de Deus, temos uma distorção muitas vezes e vivemos uma vida de rejeição, ou com um complexo de rejeição dentro do nosso coração, porque nós não cumprimos as exigências que o mundo diz que nós deveríamos cumprir. E algo que eu aprendi muito cedo é que nós não somos e nem devemos tentar ser super-homens. Então você, eu, não temos condição alguma de sermos excelentes em tudo. É impossível. Mas o mundo prega como uma atitude do diabo, constantemente prega e tenta pregar um tipo de ser humano, um tipo de vivência que nós só conseguimos ser aceitos se nós formos isso, ou se nós formos aquilo, se a nossa beleza física estiver ok, se a nossa beleza pessoal, se a nossa conta financeira estiver gorda, ou se a nossa família tiver um carro do ano, uma casa luxuosa, ou se tivermos o melhor emprego. Isso gera cada vez mais complexos, disfunções e crises no nosso coração. Quando nós olhamos para tudo isso, nós caímos sobre um ciclo da depreciação emocional. O diabo constantemente investe na vida do ser humano para depreciar nós em
todas as esferas do homem. A nossa vida em todas as esferas do homem. Então o diabo investe constantemente para depreciar quem somos, para depreciar a imagem que carregamos, para depreciar a identidade que temos. E muitos cristãos, de forma sutis, vivem, mesmo sendo filhos de Deus, com essa emoção destrutiva dentro do seu coração. E mesmo sendo filhos do Senhor, mesmo sendo amados de Deus, vivem num ciclo de depreciação, achando que não foram resgatados pelo Senhor, ou que não têm a capacidade de viver aquilo que o próprio Deus nos diz que viveríamos nele. Quando nós olhamos sobre isso, eu gostaria de fazer você pensar sobre esse ciclo, porque esse ciclo de depreciação emocional, ela tem 3 crises ou 3 pilares centrais. Primeiro, a necessidade. Nós, como seres humanos, somos carentes de Deus. E o diabo, sabendo disso, que nós somos constantemente carentes, ele investe para que nós não consigamos atingir ou não consigamos chegar no centro da nossa necessidade. E a estratégia do diabo é tirar o nosso foco da nossa real necessidade e colocar uma outra necessidade no lugar. Então, uma forma do diabo nos aprisionar no ciclo de depreciação social é nos colocar sobre a necessidade do quando. Daí vai projetar aí para nós, acho que tem um outro slide igual esse daí, que eu acho que estava primeiro, se eu não me engano, está o número 4 na frente, lá no Canva. É um outro slide completo, Dayan. Não, o outro. Você pegou o antigo. Você consegue projetar para nós. Mas o diabo coloca a gente sobre essa necessidade de depreciação da necessidade. Do quando? Então, constantemente na mente de muitos cristãos, ficam a imagem de, olha, quando eu conseguir aquilo, quando eu conseguir estabilidade financeira, quando eu tiver o meu filho, quando meus filhos estiverem estudados, quando minha casa estiver paga, quando eu serei feliz. Enquanto isso tira o nosso foco da nossa real necessidade. Nós não somos felizes quando tivermos coisas, mas nós seremos felizes quando a nossa identidade estiver em Deus. Viveremos alegres nesse contexto. Mas nós também temos as exigências no mundo que nos aprisionam nisso. Você tem que ter um status tal, você tem que ter uma beleza tal, você tem que trabalhar em tal lugar, porque isso é exigente. Nós somos aprisionados nisso. E vivemos uma vida de complexos. E o ciclo da depreciação gera na nossa vida, e gera na vida de muitos cristãos, dor emocional, desilusão e carências afetivas. Nós olhamos isso de forma muito clara no nosso mundo hoje em dia. Pessoas que, por conta de um sentimento de depreciação, têm dores inexplicáveis no seu emocional que foram geradas por coisas, às vezes, que parecem boba, mas que são dores que muitas vezes levam pessoas ao suicídio. Eu, na minha pastoral, eu gosto sempre de citar isso, quando eu fui fazer meu TCC, em 2019, eu fiz sobre um recorte do suicídio entre 15 e 19 anos. Meus irmãos, pasmem vocês, o Japão é o líder do recorde, e ele, na época, em 2015, quando saiu o último dado que a gente tinha, o Japão tinha 87 de pessoas que morriam por dia, e a morte de suicídio entre 15 e 19 anos já é a segunda maior causa de morte entre os jovens, só perde para o trânsito. E quando nós olhávamos para aqui, no ano de 2019, foi o ano quando eu fiz o meu TCC, nós olhávamos para essa realidade, e uma das coisas que matavam jovens no Japão, porque o Japão tem uma cultura que você só pode prestar vestibulares 3 vezes, e os jovens de 17 anos, exatamente esse, Dayan, benção, se você puder, pagou aqui, tá, que benção,
Então, quando nós olhamos para isso, no Japão, esse número de pessoas, eles morrem porque você pode prestar 3 provas de universidade. E os jovens de 17 anos, que eram um dos maiores índices, se matavam porque não passavam nas 3 provas, e eles tinham que ou ir para o curso técnico, ou ir para algum outro ambiente, porque as vagas são muito pequenas no Japão. E aí a concorrência era muito grande, e muitos jovens se matavam porque não conseguiam passar na universidade. Você pode pensar, nossa, que motivo fútil para alguém se matar. Mas o ciclo de depreciação gerado pelo diabo nos coloca sobre um ambiente de rejeição, porque agora esse jovem, ele olha para a sua vida no futuro e ele diz, olha, eu nunca vou poder mais ser aquilo que o meu pai queria que eu fosse. E eles preferiam se matar ao serem uma desonra para o seu pai. E você percebe o quanto as dores emocionais têm a capacidade de depreciar a nossa vida, de nos fazer achar que nós não somos, ou que nós temos que ser algo que ainda não somos, e paralisar a nossa vida. Ou também a desilusão de perdermos o emprego dos sonhos, ou de perdermos o relacionamento dos sonhos, ou de não conseguirmos ser bem-sucedidos em alguma área, ou de não conseguirmos ser aquilo que nós queríamos ser na vida. E muitas pessoas são geradas e geram esse sentimento de rejeição, de depreciação, porque são desiludidos com algumas coisas na vida. E além disso, muitas pessoas também são pessoas que vivem nesse ambiente de, em todo momento, ser carentes afetivas. Se você olhar a nossa geração, jovens, e eu como um jovem pastor, diversas vezes já tive esse ambiente, já tive que discipular pessoas assim, jovens, adultos, carentes, porque não foram amados pelo seu pai, porque não receberam abraços. Se você for na maioria das festas hoje em dia, as jovens mais devassas, os jovens mais devassos, se você conseguir conversar com eles, a maioria deles vão dizer que eles tiveram tudo dos pais, tiveram dinheiro, não são pessoas pobres, não são pessoas sem condição de vida, mas são pessoas que tiveram tudo, menos cuidado, amor, respeito dentro de casa, e hoje são jovens depravados, são jovens carentes afetivos, que ficam pulando de cama em cama, tentando satisfazer uma carência afetiva, que vivem esse ciclo da rejeição, e nesse ciclo existe algumas reações do nosso coração, ou alguns mecanismos de defesa da nossa alma, que paralisam a nossa vida, e que nos coloca sobre um cárcere da alma. E a primeira dela, que muitas vezes nós podemos cair por conta desse ciclo vicioso, é a possessividade. Muitos cristãos, e isso é vergonhoso para nós cristãos, não sabemos lidar com um ambiente onde entendemos que a possessividade é um pecado. São pessoas possessivas com tudo, seja com o que tem, seja com os seus familiares, seja com o seu trabalho. São pessoas centralizadoras. E pessoas centralizadoras são pessoas que na raiz do problema são possessivas ao ponto de entender que só eles poderão fazer aquilo que eles fazem. Uma frase do diabo que muitas vezes nós levamos para frente é que se nós quisermos algo bem feito, façamos nós mesmos. Isso é diabólico, porque nós não entendemos que existem pessoas com determinadas funções diferentes, características diferentes, dons diferentes de nós, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, existem pessoas muito melhores que nós. Nós olharmos aí no mundo, e eu sempre tive essa consciência, existem melhores pregadores que eu, existem pessoas que conseguem embolar e estipular uma pregação muito melhor que eu, são melhores comunicadoras do que eu, mas Deus me chamou para estar aqui nesse ambiente, pregando nesse ambiente. E eu não posso ser possessivo ao ponto de achar que o púlpito é meu, ou que esse ambiente só eu sei fazer. E eu já vi muitos pastores vivendo esse ambiente, onde a palavra melhor era só dele, onde o centro do culto era só ele, onde ele era evidenciado. Meu irmão, entenda isso. Deus usou até mesmo uma mula para falar com Balaão.
Entenda isso, Deus usou até mesmo os mais humildes. Esses dias eu vim na igreja e uma das visitas que nós tínhamos, a Mel, que há muito tempo nós queríamos trazer, filha da nossa irmã Tamires, ela veio na igreja, a gente estava ministrando as músicas e ela sentou. E ela sentou e ela começou a sentar e ficou sentadinha. Eu falei, nossa, eu pensando aqui, porque aqui eu consigo ver todo mundo. Falei, nossa, a menina deve estar achando nosso louvor uma droga, deve estar achando que nós estamos fazendo tudo errado, ela está vendo, não conhece a música, achou a música ruim, a gente não canta muito bem. E aí depois nós conversamos no carro, porque ela mora perto de casa, fomos levar ela, eu e a Amanda. Aí perguntamos o que ela achou do culto. Ela falou, olha, eu sentei uma hora no louvor, que Deus estava falando comigo, porque há 3 semanas atrás eu perdi uma cachorrinha, e eu senti muito mal com aquilo, e Deus está falando o quanto Ele me ama, mesmo eu tendo perdido alguém, que Ele não vai me desamparar nunca. Eu olhei para aquilo, eu comentei até com o Wellington, eu falei, Wellington, uma criança, nenhum culto, com 9 anos de idade, num culto, ela me ensinou mais sobre o cristianismo, do que muitos cristãos velhos de igreja, porque no único culto, uma única oportunidade que ela teve de vir aqui, ela já veio mais depois, mas na primeira oportunidade que ela teve de vir, ela me ensinou sobre como nós às vezes somos duros para o falar do Senhor, e como muitas vezes somos centralizadores. Também tem um outro cárcere, que muitas vezes podemos cair, que é o cárcere da projeção, e muitas vezes nós projetamos no outro algo que nós fazemos com nós mesmos. Eu lembro de uma história que resume isso muitas vezes no nosso coração. O pastor uma vez contou isso e isso me chamou a atenção. O irmão, ele tinha combinado com a sua irmã, e ele tinha ganhado, ele gostava muito de bolinha de gude, e a sua irmã gostava muito de chocolate. E aí aquele irmão, só que eles ganharam um presente na escola, e a irmã ganhou bolinha de gude, e o irmão ganhou uma caixa de chocolate. Aí esse irmão, achando-se esperto, ele pegou a caixa de chocolate e falou, olha, vamos trocar, minha irmã. E a irmã falou, nossa, claro, a gente troca sim. Mas ele foi para um lugar separado, tirou os melhores chocolates, aquele que ele mais gostava da caixa, e entregou para a irmã, a caixa fechadinha, bonitinha, achando que estava tudo certo. E aí quando ele foi pegar aquelas bolinhas de gude da irmã, ele fez uma pergunta para ela. Ele falou, minha irmã, você deixou todas as bolinhas de gude aí, né? Está tudo certo aí. E a irmã falou, claro, lógico que eu deixei, eu não vou roubar você. E aí aquele irmão saiu dali com aquele pensamento na cabeça. Por quê? Porque ele era ladrão. Ele projetava nas pessoas que todas as pessoas eram ladrões. E muitas vezes, por não termos sido cuidados por alguém, nós por não termos sido reafirmados por alguém, não termos em algum ambiente da vida zelados por alguém, nós geramos ou projetamos nas pessoas o mesmo sentimento, dizendo, olha, as pessoas não sabem cuidar, as pessoas não sabem amar. E muitas vezes nós na igreja já falamos isso em algum ambiente, falamos, olha, eu fui numa tal igreja, aquela igreja, ou tal pessoa daquela igreja me maltratou, e nós saímos daquele lugar e falamos, olha, nenhuma igreja sabe cuidar. Eu já ouvi muito disso, que pastor é ladrão. Por quê? Porque as pessoas olhavam para as pessoas, para os grandes pastores de grandes igrejas, que são milionários, e olhavam e falavam, eu sou pastor. Cadê seu carro de luxo? Cadê seu relógio de R$1 milhão? Eu falava, meu filho, se você conhecer minha conta bancária, talvez você chore. Mas quando nós olhamos para isso, muitas pessoas projetam na vida de outras pessoas, e também um outro sentimento é a negação. Nós muitas vezes entramos no ambiente de negar os nossos erros, ou também de fugirmos das nossas dificuldades, das nossas crises, como uma forma de termos um mecanismo de defesa. Então a negação, a fuga, também são ambientes que paralisam o nosso coração, que paralisam a nossa vida nesse cárcere. Também podemos ver a agressividade, muitas pessoas que foram rejeitadas, muitas pessoas tiveram essa crise da depreciação, e hoje são agressivas, não conseguem conversar, ou não conseguem se abrir para pessoas, ou também a compensação. Muitas pessoas, em diversos ambientes,
tentam compensar e viver uma vida aprisionada nesses ambientes. Se você conseguir voltar aí. Muitas pessoas são possessivas, projetam, negam, fogem, são agressivas e são, em muitos momentos, tentam compensar ou viver num ambiente de compensação, porque vivem nesse ciclo de depreciação. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre, Hebreus, Salmos vai falar sobre isso, sobre como somos curados desse sentimento maligno que aprisiona as nossas vidas. E a cura é primeiro entendermos e diagnosticarmos a nossa alma. É primeiro aprendermos a olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que em alguma área da nossa vida nós temos uma disfunção. Eu, por muito tempo, eu já compartilhei isso, eu tinha uma grande dificuldade em chamar Deus de Pai, porque a minha relação com o meu pai não era uma relação boa. E eu tinha uma grande crise, porque eu projetava em Deus as mesmas crises que eu projetava e que eu tinha vivido com o meu pai. Mas quando eu aprendi a diagnosticar esse ambiente, eu aprendi a olhar para as minhas experiências negativas do passado. Existem experiências, existem feridas, existem ensinos que contaminam a nossa vida e que nos paralisam nesse ambiente, nesse processo diabólico. Mas Deus nos fala, e a Bíblia nos fala sobre um processo que tem a capacidade de nos curar. Primeiro, nossas feridas, elas precisam ser vivenciadas, ou elas precisam ser curadas pela cruz. Porque muitas vezes nós, como cristãos, não gostamos de olhar para os nossos pecados, não gostamos de olhar para as nossas dificuldades, não gostamos de olhar para os nossos erros. E às vezes nós nos justificamos, falando: Deus, eu não sou tão ruim quanto aquele meu irmãozinho do lado. Aquele meu irmão que está indo para o inferno, que ainda não conhece o Senhor, ele é muito ruim. Mas Deus, eu sou bonzinho por ser cristão. Eu não faço tal coisa, eu moralmente sou bom. E muitas vezes nós escondemos as nossas feridas, nós escondemos o nosso coração, que escondem pecados ocultos, que escondem disfunções ocultas, que escondem pressões que não são expostas. E se tem algo que eu tenho aprendido constantemente com o Senhor, é que aquilo que não é exposto, não é trazido à luz, também não é objeto da cura e do toque de Deus. Se tem algo que o Senhor, quando Ele nos cura, Ele sempre faz, é trazer a luz da cruz sobre nós. Porque nós não gostamos de olhar para as nossas imperfeições. Nós falamos: Deus, como os judeus são maus por terem matado você. Como os judeus são terríveis, que povo cruel, queima todo mundo, Deus. Mas nós não olhamos que aquela cruz continha o meu e o seu pecado. Que aquela cruz de Jesus continha uma frase, o nosso nome estava lá dizendo: olha, Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Isso esconde uma disfunção, porque não olhamos para a cruz, entendendo quem somos. E a Bíblia descreve, ele fala: olha, todos carecem da glória de Deus, todos estão destituídos da graça de Deus, mas por graça, pela vida, nós recebemos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Isso não é obra das nossas mãos, isso não é obra da nossa bondade, isso não é obra das nossas tentativas de aceitação. Não existe nada que nós possamos fazer para Deus, não existe nada, nenhum dom, nenhum talento que nós possamos usar na igreja, que possamos usar para abençoar pessoas, que podem comprar a nossa aceitação perante Deus. E a única coisa que pode comprar isso é a cruz de Cristo, que foi onde o nosso Senhor foi derramado, e ao ser derramado, Ele nos abriu um caminho para a salvação. Então nós precisamos entender isso, que nós não somos em nenhum momento alvos de nós mesmos, ou centro em nós mesmos, mas nós somos carentes da graça e da cruz de Cristo. Nós
também precisamos entender a cruz como um lugar de perdão. Porque muitas vezes nós nos achamos, e eu já por muitas vezes me vi num ciclo da ferida, encontrei pessoas que viviam no ciclo da ferida, porque achavam que não eram merecedoras do perdão de Deus. E gente, nós sabemos isso, que não somos merecedores. Mas a Bíblia fala que todo aquele que clamar ao Senhor por perdão, o Senhor Deus, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Então não é pelo nosso merecimento, mas também não é pelo nosso ambiente de depreciação de nós mesmos, mas é pelo entendimento que carecemos. E por último aspecto, o processo de cura é gerado no nosso coração quando nós entendemos que nós precisamos ter a nossa mente renovada pelo Senhor. Porque muitas vezes, muitos cristãos entram na igreja, saem da igreja, vivem no mundo, vêm para a igreja, mas não têm a mentalidade renovada. E vivem como se Cristo não fosse excepcional, não fosse suficiente, não fosse excelente, não tivesse nos chamado para viver para a sua glória. E vive ainda baseado a sua vida, ou baseando a sua vida em padrões, em ensinos diabólicos, que são ensinados no mundo constantemente. Mas não entendem e não vivem esse ambiente onde nós vivemos como cristãos, pela graça de Deus, pela renovação da nossa mente, agora somos transformados para isso. E Paulo fala isso lá em Romanos 12, ele fala, olha, aprenda a se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e renovem a sua mente, não se amoldem, mas vivam pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos cristãos estão paralisados no ambiente de rejeição, porque não tiveram a sua mentalidade renovada, não se entenderam como filhos, porque Romanos 8 descreve que, olha, que aquele que nos reconciliou, que nos tratou, que nos trouxe para si, também nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos, e agora podemos chamar pai, Deus de Abba, de paizinho. Muitos cristãos vivem como se ainda fossem escravos. Gálatas 4, 7, Paulo fala, olha, quando o herdeiro é menor, mesmo ele sendo dono de tudo, ele ainda vive escravizado, como se dependesse de tutores. E muitos de nós, em muitos aspectos da nossa vida, vivemos tão aprisionados numa cadeia de rejeição, e não entendemos que a nossa mentalidade precisa ser renovada, para que nós entendamos que somos filhos, somos amados por Deus, não merecemos, mas somos amados por Deus, não é mérito nosso, mas somos amados por Deus. Você imagina o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que era Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele, num ambiente de completo amor, como diz João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Eu não sei quantos de vocês têm filho aqui, mas eu não entregaria nem o meu cachorrinho por muitos da humanidade, gente. E pet é meu pet, não é meu filho. Imagina um filho. Mas quando nós olhamos para Deus, nesse ambiente de amor, Ele fala, olha, é o próprio Deus, sendo soberano, sendo Senhor, Ele deu o seu único filho por amor. E nós, muitas vezes, achamos que somos, vivemos, nos depreciando, não entendemos que a nossa identidade precisa estar em Deus. Como conversamos numa última reunião de oração, nós falamos sobre como pessoas que são definidas pela ótica certa, não são abaladas pelas circunstâncias, ou não são feitas de bobo pelo diabo na vida. Mas nós olhamos aqui como emoções destrutivas paralisam a nossa vida e nos impedem de acessarmos essa graça, nos impedem de acessarmos este amor, nos impedem de acessarmos a nossa identidade. Eu quero usar um único exemplo. Eu quero usar o exemplo de Moisés, para te fazer pensar um pouquinho sobre isso.
Moisés, nós sabemos, e eu encerro com esse exemplo, ele tinha tudo para viver numa vida de depreciação, porque ele era adotado, ele foi abandonado, esse sentimento poderia estar no seu coração, ele foi criado num lugar onde não era sua família, ele foi separado de sua família por 2 vezes, ele foi rejeitado pelos hebreus, ao mesmo tempo ele foi considerado como assassino, quando ele mata um egípcio para salvar, e se você continuar o texto, após salvar um hebreu, ele é mandado embora, pelos próprios hebreus, e ele vai para o deserto, depois de 80 anos de vida, Deus o chama para viver um ambiente onde ele precisaria entregar o seu coração e ser curado do passado. Muitas pessoas não acessam a Deus, porque o seu passado aprisiona mais do que o futuro que Deus tem para ele. Pessoas que vivem esse ciclo, vivem valorizando o passado, e não entendem que o propósito do Senhor para nós é que nós caminhemos de glória em glória na presença dEle. Moisés precisou ter a sua mente renovada para entender que ele não era tudo aquilo que a vida tinha feito com ele, ou que a vida tinha gerado nele, mas que ele era um instrumento nas mãos de Deus, que ele poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. Quantas crises existem nos nossos corações? Quantas dificuldades existem na nossa vida? Quantas vezes o diabo tentou colocar no nosso coração uma crise por aceitação, ou por sermos bem-sucedidos, ou uma crise por fazermos algo, ou por gerarmos algo. Mas tem algo que o Senhor Deus precisa gerar em nós, é uma renovação de mente verdadeira, para que possamos aprender a sua vida da forma como Ele deseja que tenha. Quando aprendermos que a nossa vida, ela precisa ser renovada por inteiro pelo Senhor, nós aprenderemos a apreciar quem somos. Hoje nós aprendemos um pouco sobre humildade na nossa escola dominical, e algo que nós falamos é que a humildade não é pensar menos de si ou mais de si, mas é pensar menos em si. E muitas vezes nós cristãos somos fragilizados emocionalmente, porque depreciamos quem somos, e não avançamos porque não conseguimos entender aquele que nos salvou, é aquele quem nos define, aquele que entregou a vida por nós, é quem define a nossa vida, e quem entregou a sua vida por nós, é aquele quem deseja renovar as nossas mentes, quem deseja renovar o nosso interior. Você não é ninguém menor do que ninguém, você não é alguém aquém de ninguém, e você precisa entender isso. O diabo não define você, as pessoas do mundo não definem você, as pessoas do seu cotidiano não definem você, as pessoas e os seus familiares não definem quem você é, mas o único que pode definir quem você é aquele que pagou o preço de sangue pela sua vida. E o nosso Deus nos define como filhos amados, nosso Deus nos define como reconciliados, e o nosso Deus nos define como bênçãos para essa geração. Eu gosto de uma frase de Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista que já viveu nos últimos tempos, e ele fala uma frase que nos anos 50 ele foi convidado para ser, Billy Graham era uma figura extraordinária, que levava multidões, com a capacidade de gerar e de levar multidões para lugares de forma extraordinária, e ele foi convidado, os políticos viram isso, e ele foi convidado para ser o presidente dos Estados Unidos, e aí na proposta olharam para ele e falaram: Billy Graham, você está sendo convidado para ser presidente do maior povo livre sobre a face do mundo. E aí Billy Graham olhou para aqueles homens e falou: eu não quero rebaixar o meu título, que
que eu sou embaixador dos Deus, que é criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. E muitas vezes eu e você não compreendemos que somos filhos daquele que criou todo o nosso mundo, daquele que governa o nosso mundo. E muitas vezes nós tomamos para nós essas coisas e falamos: olha, eu não sou ninguém, sou filho do Zé, dá com coisa nenhuma, eu sou que nem Gideão, olha, eu sou menor da minha casa, menor do meu povo, filho do Zé com coisa nenhuma, não vou dar nada na vida. Mas o nosso Deus nos coloca como embaixadores de um reino, onde só existe um rei, de que nós, como seus filhos, servos, rendidos e prostrados, proclamamos dessa graça para a humanidade. Então entenda isso, você precisa fugir do ciclo de depreciação, mas ao mesmo tempo você precisa cuidar do seu físico, do seu emocional, do seu espiritual, mas você precisa constantemente ter a sua mentalidade renovada, para que as pressões do mundo, as dificuldades desse mundo não entrem na sua mentalidade e não paralisem a sua vida. O diabo, ele é muito sutil e sagaz. O diabo constantemente vai tentar contra a nossa mente, constantemente ele vai tentar nos menosprezar, mas tem algo que nós precisamos entender, é que nós somos filhos de Deus, e como filhos nós somos também reconciliados por esse Deus. Eu quero orar com você. Se puder fechar os seus olhos, eu gostaria que você apresentasse as suas vidas nesse momento ao Senhor. Às vezes, ao olhar esses vários exemplos, às vezes, olhar essas várias disfunções, você percebe que de forma muito sutil o diabo introjetou isso no seu coração, colocou isso na sua vida, e te fez viver sobre essa crise, ou sobre esse ambiente de depreciação, sobre esse ambiente de luta, de tristeza, de rejeição, onde você não consegue se ver como alguém amado, você não consegue se ver como alguém curado, você não consegue se ver como um filho amado, que Deus se preocupa com você. Eu quero te convidar nesse momento a clamar pela renovação da sua mente, clamar para que Deus entre no seu interior, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, e comece a reprogramar tudo isso, comece a gerar uma novidade de vida no seu coração, comece a gerar sentimento e esse entendimento de que você é filha amada do Senhor, e que ainda, como diz a palavra do Senhor, que seu pai, sua mãe te abandonem, ainda assim, o seu Deus que está no céu, Ele te ama. Você não precisa mendigar amor, você não precisa mendigar atenção, você não precisa mendigar felicidade, porque o nosso Deus, Ele é o doador de todo amor, Ele é doador de toda aceitação, Ele é doador de toda a nossa identidade, de toda a alegria verdadeira que temos. E Ele nos convida para vivermos sobre essa ótica. Pai, eu apresento aqui a vida dos teus filhos e filhas, Pai. Nós que somos amados do Senhor e que muitas vezes, Pai, o diabo tenta perverter a nossa identidade no Senhor, Pai. Muitas vezes ele tenta cegar o nosso entendimento, ele tenta nos fazer olharmos para nós mesmos com uma ótica que não é a sua ótica, Pai. Olharmos para nós mesmos com a ótica do mundo, com a ótica do diabo, com a ótica maligna, mas nós queremos clamar em nome de Jesus, Senhor, toca na nossa mentalidade, toca na mentalidade de cada um dos meus irmãos e irmãs, no coração, na sua identidade, e se existe, Espírito Santo de Deus, algum tipo de depreciação, algum tipo de disfunção, que tem sido gerada no nosso coração, e no coração dos meus irmãos e irmãs, eu quero clamar, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu toque, que o Teu poder possa tocar agora neste momento, Espírito Santo. Não deixe nenhum tipo de emoção escondida, mas traga a luz, porque sabemos que quando o Senhor traz a luz, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor renova. E nós clamamos, Espírito Santo de Deus, que a luz do Senhor
possa ser gerada em nós, e que nós possamos ser curados, renovados, tocados, ministrados, e em todo tempo impulsionados pelo poder do Senhor Jesus. Pai, por isso eu quero clamar em nome do Senhor Jesus, toca em nós com a tua glória, renova a nossa mentalidade, nosso interior, o nosso coração, e que as nossas vidas, Pai, possam ser vividas como um fruto daquilo que temos no Senhor, e não daquilo que podemos fazer, Pai, mas daquilo que somos em Ti, Jesus. Defina-nos a partir daquilo que o Senhor enxerga em nós, defina-nos a partir daquilo que o Senhor ministra a nós, Pai, que em todo tempo o nosso coração possa vivenciar do poder e da graça que só o Senhor pode gerar em nós. Nós queremos clamar sobre isso, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Então, passando por alguns avisos, só para deixar os irmãos avisados, na sexta que vem, nós encerraremos um mês, com várias programações, com várias coisas que fizemos, mas na sexta que vem teremos nosso discipulado presencial na casa da nossa irmã Ida, então no mesmo lugar onde foi encontro de mulheres ontem, na rua General Câmara, a gente manda o endereço 137, super fácil de chegar, nós teremos o nosso discipulado às 8 horas, a nossa irmã Ida, que tem sido um momento maravilhoso. Também nossa reunião de oração, quarta de oração, como chamamos, às 19h30 na quarta. Além disso, nosso culto também no domingo que vem. Um aviso especial, nós teremos, dois avisos especiais, nós estamos em jejum. E como igreja estamos jejuando pelas nossas famílias, porque entendemos, eu junto com o pastor Dayan, com a pastora Mirna, entendemos claramente que fofura. Entendemos claramente que as nossas famílias muitas vezes são alvos de seta do diabo, são alvos de artimanha maligna, e por isso nós estamos jejuando pelas nossas famílias, porque no mês de maio, como sempre fazemos, é o mês onde pensamos um pouco mais sobre as nossas famílias, o mês da família, como comemoramos no calendário metodista, Então nós vamos pensar, e temos orado sobre isso, e aí você pode escolher o seu tipo de jejum, você pode escolher tanto jejum de hora. Eu tenho feito, e eu posso usar o meu exemplo, eu tenho feito jejum por hora. Então essa semana eu estava jejuando da meia-noite do dia anterior até as 3 da tarde. Então esse estava sendo o meu jejum. Na última semana eu pretendo ir até às 18. Nessa semana eu vou mudar o meu jejum e vou fazer jejum por algumas coisas que para mim fazem falta. Então talvez você pode pensar, olha, eu não fico sem WhatsApp, eu não fico sem Facebook, Instagram, televisão e diversas séries, como a Ira sempre fala, a Fer sempre faz de refrigerante, ou café. Você pode falar, olha, eu não fico sem essa coisa. Você pode jejuar sobre isso também durante essa semana. E o tema que nós estamos focando nessa semana é apresentando ou levando as nossas dores para o altar do Senhor. Então você é convidado a colocar as dores da sua casa, as dores da sua família no altar daquele que pode curar a sua casa. Então nós temos orado por isso, e essa semana, então do dia 24 ao dia 30, até domingo que vem, jejuaremos por isso, e na última semana, jejuaremos também por um outro motivo, e aí você pode também trocar mais uma vez, ou fazer os 21 dias por uma única coisa. Se você falar, olha, eu quero fazer os 21 dias por hora, por tempo, amém, meu irmão, você é livre para isso. Se você tiver alguma restrição, como alguns dos nossos irmãos têm de saúde, precisam comer em alguns horários específicos, tire algumas outras coisas, mas não deixe de jejuar. Jejum é bíblico e é em todo tempo para nós um ambiente também de nos rendermos ao Senhor. E além disso, em maio nós falaremos sobre a família, mas em junho, e eu quero que você guarde desde já essa data, no dia 18, nós já estamos organizando algumas coisas, 18 de junho, nós teremos um fim de semana, então será no fim de semana, dia 18, com alguns irmãos especiais aqui conosco. Teremos nosso irmão Johnny e a Paty, que estão indo por Himalaia, serem missionários, estarão aqui conosco, contarão algumas experiências que eles têm vivido nesse tempo de preparação. Teremos também o nosso bispo aqui no dia 18, para ministrar a nós, e nós seremos também ministrados pelo nosso bispo Adonias. Então você pode já separar essa data, que teremos um final de semana cheio da presença de Deus também, de oportunidades de
sermos impulsionados, capacitados e ministrados um pouco mais pelo Senhor Jesus. E desde já eu quero que você lembre disso e guarde na sua agenda, para que se você tiver que viajar, não viaje, mude a sua viagem. Se já tiver algum convite, já fala, já risca lá na sua agenda e fala, esse dia eu vou estar na igreja. Então você tem quase 2 meses para se preparar para isso, em nome de Jesus, amém? Coloque de pé, meus irmãos. Orando também pelos nossos irmãos que não estão presentes aqui, né? Hoje tivemos a falta dos nossos irmãos que constantemente estão conosco, a Lucimar, o Darcy, os nossos outros irmãos. Também tivemos vários outros nossos irmãos que, por algum motivo, nós estamos em emenda de feriado, e emenda de feriado é aquele negócio, né? A gente fez aquela força para não sairmos na Páscoa, mas no outro fim de semana é natural, né, que alguns que têm parentes mais longe acabam viajando, mas oremos também para aqueles nossos irmãos que não estão conosco, e aqueles também que estão no online. Então, quero te convidar a orar por isso, depois nós receberemos a bênção, cantaremos também a bênção cantada, mas eu quero te convidar a que você feche seus olhos. Pai, nós te damos graça por esse culto, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça sobre nós, obrigado pelo amor do Senhor que é derramado a nós, Pai. E obrigado também porque recebemos a sua vida, somos amados do Senhor e que podemos em todo tempo viver sobre essa perspectiva de entendimento, de vida, e que nós somos aqueles que proclamam o teu evangelho sobre essa nação, Pai. Por isso eu quero clamar, unge os nossos pés, unge as nossas mãos, unge os nossos olhos, unge o nosso interior, para que tudo que fizermos durante essa semana seja mediante a bênção do Senhor. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa casa, abençoa todas as pessoas que passaram ao nosso redor durante essa semana, e que em nome de Jesus a tua graça, o teu poder e a presença gloriosa do Senhor possa inundar as nossas vidas, da sua vida e do amor do Senhor. É isso que nós clamamos, te adoramos e queremos clamar em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa as nossas vidas e inunda os nossos corações em todo tempo. É isso que clamamos em nome de Jesus. Recebamos a bênção do Senhor, que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que as doces consolações do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, consolação, presença diária e relacionamento com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre nós, que até nos encontrarmos novamente, que isso possa gerar tamanha graça, tamanha paz, tamanha alegria, que sejamos em todo tempo alegres, felizes e satisfeitos no Senhor. É isso que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Você pode estender a mão para o irmão que está ao teu lado, declarar isso. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Amém. Então podemos declarar isso em todo tempo, dizendo que o Senhor Deus possa estar sobre nós, estar sobre a nossa vida em todo tempo. Dizemos isso. A estrada Se abra à sua frente, o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus te envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Não esqueça também do nosso café. Que Deus possa abençoar a sua vida em todo o tempo.